Vamos ter agora uma palestra maravilhosa, resultados da hiperautomação e orquestração em Python, cases, ferramentas e melhores práticas, com Nicolas Ximenes. Quero chamar aqui, Nicolas, bom dia. Bom dia, Wagner. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Tudo bem? Tudo jóia, é um prazer ter você aqui com a gente. E para a gente começar, Nicolas, eu quero fazer a perguntinha base. Quem é Nicolas Ximenes? Opa! Bom, Nicolas Gimenez começou essa carreira de tecnologia como programador lá nos anos 2000. Fui crescendo, trabalhando na parte de redes, depois entrei na parte de integração. Conheci esse mundo de RPA lá em 2017. Tem uma complementaridade muito grande com essa parte de APIs, de integração. E conheci o produto da BotCity, abriu minha cabeça, assim, eu já estava mexendo com Python, com Selenium, conversei com os fundadores, né, o Lohan, Gabriel, e demonstrei interesse em fazer parte da empresa, e aí eu consegui me juntar à equipe, estou muito feliz de poder contribuir com essa solução e de fazer parte do time da BotCity. Maravilha. Ó, o palco é seu, você vai compartilhar slide, não vai? Vou. Enquanto você compartilha aí, eu vou dar recado pro pessoal, pode ir colocando na tela. A todos os que estão aqui agora com a gente, lembrando que assim que acabar essa palestra, nós vamos ter sorteios. E o que nós vamos sortear? Vamos lá. Só vai participar quem estiver aqui ao vivo. Por quê? Eu vou colocar no chat um link para vocês preencherem, ok? E depois disso, vocês vão estar participando. Então, é para ter certeza que quem está aqui mesmo, tem que preencher, tá? Então, nós vamos sortear os 5 livros, Desmistificando Inteligência Artificial, de César Taurion, e também uma Ecodot, tá? A tela já está aqui, maravilha. Nicolas, o palco é seu, no final eu volto com as perguntas dos participantes, combinado? Combinado. Então Boa vamos lá. apresentação. Obrigado. Bom, aqui está o link do meu perfil no LinkedIn, né? Eu estou como Head de Intelligent Automation na BotCity. Procuro compartilhar sempre conteúdos, também na página da BotCity sobre automação, sobre RPA. Então, quem puder me seguir, tiver interesse em outros conteúdos nessa linha, vai ser um prazer trocar experiências e conteúdos com vocês. Além desse espaço aqui fantástico, né, que a IMA disponibiliza para a gente discutir RPA, trocar informações, a gente também vai estar presencialmente nos eventos da IMA no ano todo. Então, em Belo Horizonte, nos dias 13 e 14, vamos estar lá com o Andrade Gutierrez, apresentando o case com eles. No Rio de Janeiro, nos dias 22 e 23 de agosto, vamos estar lá com a Cilimed, também cliente da BotCity. Vamos estar ministrando workshops práticos exclusivos lá durante o Congresso do Rio de Janeiro. E quem precisar de convites para esses dois eventos, a gente tem alguns convites gratuitos por conta da nossa cota de patrocínio. Pode entrar em contato comigo no LinkedIn que eu consigo viabilizar isso para vocês, tá bom? Vai ser um prazer encontrá-los pessoalmente. Também vão ter os eventos em Salvador, Recife, Fortaleza, tem os eventos da Python Nordeste, todos esses eventos a gente vai estar presente com certeza. E falando um pouquinho da BotCity, a gente foi fundada em 2014 com uma consultoria de RPA, então já são quase 10 anos nesse segmento. O time sempre teve um background técnico muito grande, então rapidamente já foi desenvolvendo automações em código para ganhar produtividade, economizar com licenças, primeiramente em Java, depois em Python. Criaram também ferramentas para ganhar produtividade nesses projetos, para desenvolver as automações mais rápido, criou uma outra ferramenta para fazer a gestão e orquestração, e aí, conversando com outras empresas, foi entendendo que essa era uma dor bastante presente no mercado, resolveram transformar isso em produtos, oferecer para outras empresas, viram que estava fazendo sentido, estava dando um resultado muito legal, resolveram passar os projetos de consultoria para outras consultorias parceiras e focar somente nesses produtos. E aí, a partir de 2018, começou a receber investimentos de grandes fundos de tecnologia, então o Y Combinator, SoftBank, Astela, Alexa, a Norte, também investidores aqui no Brasil. E hoje, no momento atual da BotCity, já são 1.000 empresas utilizando a plataforma, empresas como LG, UI, Algar, Andrade Gutierrez, Cicobi. A gente já tem mais de 40 parceiros aqui no Brasil. E a gente também tem um grupo no Slack aberto para discutir sobre Python, RPA, sobre quem tiver dúvida com a nossa plataforma. E já são 3.500 devs nesse grupo trocando conhecimento. Fica o meu convite aí para vocês também fazerem parte dessa comunidade.
Recentemente, a gente também conseguiu que fizesse parte do nosso board, o Rod Johnson. Ele é bastante conhecido no mundo da tecnologia, principalmente no pessoal de Java, porque ele criou o Spring Framework, o framework mais utilizado em back-end no mundo. 9 em cada 10 empresas que trabalham com Java usam o Spring. O livro dele também é bastante conhecido. Ele vendeu a empresa dele para a VMware, ele está no board da Elastic, e agora ele também está como investidor da BotCity, ajudando a gente a construir a nossa solução, a direcionar a nossa estratégia. Então é um apoio bem bacana que a gente está recebendo aqui no time. Compartilhando rapidamente com vocês alguns insights de uma pesquisa que a gente fez junto com a Ernst Young, com mais de 200 equipes de RPA da América Latina, e a gente identificou 10 tendências. A primeira delas é que a maioria das empresas que a gente conversou, o RPA está crescendo de prioridade. Então, o que é crescer de prioridade? A gente tem visto que o número de automações está aumentando, então 90% das empresas tiveram um crescimento significativo no número de automações. A previsão para investimentos, na maioria das empresas que trabalham com RPA, é de aumentar os investimentos nessa área. Somente 4% estão considerando diminuir. E a gente tem visto cada vez cargos mais altos falando de RPA. Então, diretores, C-levels, realmente entendendo o poder dessa tecnologia para transformar os negócios das empresas. E a maioria das equipes já estão ali há 2, 3 anos atuando com RPA, e a gente tem visto que os projetos de RPA têm ganhado escala e complexidade nessas empresas. Então, já são algumas dezenas de automações em produção na maioria das empresas, então a gestão disso já não é tão trivial, né? A governança, são processos críticos cada vez mais sendo automatizados, que envolvem várias áreas, que tem um alto volume, picos de tráfego. Então, você tem uma série de preocupações ali relacionadas não só também à governança, mas à escalabilidade, performance, segurança, infraestrutura e a própria complexidade técnica mesmo de desenvolver essas automações. Então, como eu comentei, embora o RPA seja ainda muito focado em projetos na área financeira, na área de operações, tem cada vez mais projetos de RPA também em outras áreas, né, da empresa, então marketing, vendas, a parte de RH, jurídico, a própria área de TI tem bastante oportunidade de automação, principalmente relacionada a questões de infraestrutura e relacionado também a atender chamados de colaboradores. Então, o RPA está cada vez atendendo as empresas de forma mais transversal. E por conta dessa complexidade técnica, está sendo demandado das equipes de RPA cada vez mais skills de TI. Então, a maioria das equipes que a gente conversou tem metade ou mais colaboradores com skills de programação. E nisso, o Python vem se destacando bastante, né, no seu uso por essas equipes, e aí eu vou aprofundar um pouco mais nisso nessa apresentação, mas só para compartilhar aqui alguns dados da pesquisa, o Python ele já é utilizado por 80% dessas empresas para automações, à frente de Visual Basic, de C#. E se o Python fosse considerado uma plataforma, ele estaria, inclusive, sendo mais usado nessas empresas que o UiPath, Power Automate, Automationware, Blue Prism, WDG. E segundo o GitHub aqui à esquerda, o Python foi a linguagem que mais cresceu em adoção no último ano e também já é a segunda mais utilizada no mundo. E pelo Stack Overflow aqui à direita, é a linguagem que tem tido mais questões, né, recentemente na plataforma. Então, é um crescimento bastante expressivo. E trazendo aqui as principais frustrações das equipes de RPA, as 3 primeiras são a falta de capacitação, apoio institucional e a limitação técnica das ferramentas. Então, quando a gente fala de falta de capacitação, poxa, tem inúmeros cursos, né, de todas as plataformas disponíveis para os profissionais de RPA, mas a minha leitura é que esses cursos não estão sendo suficientes para atender as demandas que eles estão encontrando. E assim, o Python ele tem uma característica, uma facilidade, por ser uma tecnologia aberta, você tem inúmeros cursos gratuitos em português, grupos, inclusive a BotCity ela dá cursos de Python básico, Python RPA básico, Python RPA Expert, para ajudar nossos clientes a utilizar o Python para automação.
A questão do apoio institucional envolve várias questões, né? Mas uma característica do Python também é que ele já é utilizado por diversas áreas das empresas. Então, a área de negócio, ela tem gente mexendo com Python para análise de dados, o pessoal de Data Science, DevOps, teste de software, front-end muitas vezes. E aí, você trabalhando também o RPA com Python, é mais fácil você colaborar com essas outras áreas, você compartilhar soluções. Então, acaba sendo uma linguagem comum entre essas iniciativas de tecnologia. E a questão da limitação técnica das ferramentas, o Python você já tem inúmeras coisas prontas, disponíveis, e você é uma linguagem completa, versátil, você sempre tem a possibilidade de construir aquilo que você precisa, customizar do jeito que você necessita. Você não fica dependente de uma plataforma disponibilizar um recurso para você utilizar na sua automação. Uma outra tendência que a gente viu nas empresas que a gente conversou é que a maioria das arquiteturas de automação estão utilizando mais de uma plataforma, seja para você ter um melhor poder de barganha, não ter um lock-in com um fornecedor único, né? Também para atender diferentes casos de uso com a melhor solução. Então, a maioria das empresas que a gente conversou é comum ter uma plataforma low-code, fazer coisas em código. Cada empresa, na minha visão, não faz sentido um gerente de tecnologia vestir a camisa de nada. Ele tem que entender o contexto da empresa dele e compor ali a melhor solução, de acordo com o contexto que ele enfrenta. E, assim, o Python ele tem uma facilidade porque ele consegue conviver muito bem com qualquer uma dessas outras soluções, integrar, por ser uma tecnologia aberta, você consegue conviver sem problema nenhum. A questão da computação elástica, então, os projetos de automação, conforme eles vão crescendo, vai tendo uma preocupação com escalabilidade, com performance, uma das principais prioridades aqui das equipes de RPA para o próximo ano, junto com o desafio aqui de levar as automações para mais áreas de negócio e também a questão de melhorar a governança das automações. E aí, nisso, tem uma tendência de usar uma computação mais moderna, elástica, para atender a sua operação de RPA. Hoje, muitas soluções de RPA disponibilizam somente você trabalhar com máquinas Windows, aí você tem que comprar essa licença para você provisionar isso, escalar isso é mais lento, é mais complicado. Com containers e serverless, é uma computação mais moderna, você consegue, ela é mais leve, então você executa as automações mais rápido, você consegue escalar mais rápido, você paga conforme você usa, então você tem uma possibilidade de trabalhar com menor investimento, e você pode fazer experimentos, porque você não tem que investir um investimento muito grande em infraestrutura já de cara para fazer um MVP. Então, essa possibilidade de trabalhar com containers, serverless, ou mesmo máquinas Linux, Mac também, isso é muito tranquilo de fazer com Python. Então, acaba sendo um benefício interessante de poder aplicar nos seus projetos. A questão da governança, que foi bastante trazida nas conversas que a gente teve. Então, a maioria das equipes, elas focam no começo, né, bastante em desenvolver as automações, mas aí rapidamente elas percebem que tem uma série de atividades adjacentes ali ao desenvolvimento em si que precisam ser consideradas, antecipadas, e aí os líderes de RPA precisam de guidelines, ferramentas para fazer essa governança da operação, governança sobre o Shadow IT, né, aqueles desenvolvimentos que acabam saindo um pouco do radar ali do time de tecnologia. E aí precisam ser também ferramentas e guidelines sensíveis a cada contexto, né? Isso o Gartner traz muito isso, um framework de governança adaptativo, que não seja igual para todos os projetos, mas que seja capaz de reduzir riscos, mas sem prejudicar a agilidade nas entregas dos projetos que sejam necessários. Então vai ter projetos que vai ter que ter um controle mais centralizado, e vai ter alguns projetos que vão ter outras características, que a agilidade, a autonomia vai fazer sentido. Então, você precisa conseguir atender esses diferentes cenários de projetos. E conversando com as equipes, a maioria delas, justamente pela criticidade do RPA, de serem projetos mais críticos, a complexidade técnica, riscos de segurança,
Hoje em dia, as empresas, quando elas colocam as automações em produção, as áreas de negócio, se o robô quebrar, não vão conseguir atender de forma manual essa demanda mais. Então, você tem que ter todo um cuidado mesmo, um monitoramento muito próximo, garantir a resiliência do robô, e por conta disso, as empresas estão indo para um modelo de gestão, de montar um centro de excelência de RPA mais centralizado. Assim, não é uma coisa binária, né, de ser 100% centralizado, 100% descentralizado, mas indo para um modelo mais centralizado, onde você tenha as decisões relacionadas à automação, pessoas da área de TI, pessoas da área de negócio, compondo esse COI, e assim, mesmo que o desenvolvimento possa ser feito de forma mais descentralizada, a homologação, a estratégia, as decisões críticas relacionadas à RPA vindo desse COI responsável por isso dentro da empresa. O upskilling dos times de RPA, então, é muito comum nas empresas, tanto com times próprios como com a ajuda de parceiros, capacitações desses times, tanto o pessoal técnico como o pessoal de negócio, em Python, não só para automação, para RPA, mas também para a parte de dados, e também capacitações não tão de tecnologia, mas de processos mesmo, e de process mining, para todas as áreas ali envolvidas com automação entenderem a real expectativa do RPA dentro da empresa, identificar oportunidade de automação, o que faz sentido, o que não faz, e assim melhorar também todo o engajamento da empresa com a iniciativa de RPA. Também, muitas empresas que a gente conversou estão buscando apoio externo, principalmente para a estruturação, melhoria dos processos do seu centro de excelência. Uma outra tendência que a gente viu, como eu comentei, a maioria das equipes já estão ali há 2 a 3 anos trabalhando com RPA. E aí, nos primeiros anos, você vai colhendo vários frutos baixos, né? Aqueles projetos que são tecnicamente simples, que dão um grande retorno, e aí as outras áreas vão também vão fazendo demandas, e aí o líder de RPA, ele se vê assim, no primeiro ano ele entregou um resultado gigante, a gente até colocou aqui literal a citação do gerente, mas nos outros anos, no segundo ano, terceiro ano, aquele resultado já foi dado como base. Aí, para ele continuar trazendo o resultado, ele vai ter que olhar para projetos de maior complexidade, vai ter que olhar para economia de licenças, que rapidamente chega a milhões de reais por ano, o custo de infraestrutura e otimização dessa infraestrutura, também que é algo já fica significativo, e melhorar a performance das automações, fazerem ela executar mais tarefas em menos tempo com a mesma infraestrutura. Então, são algumas preocupações aí para o RPA continuar escalando e trazendo o resultado para a empresa. E nisso, o Python ele é bastante interessante porque muitos projetos de RPA eles acabam ficando restritos ou por limitações técnicas das ferramentas, ou porque são projetos que têm tempo de resposta muito curto, e aí as abordagens tradicionais de RPA não estão atendendo esse tempo de resposta, ou pela dificuldade mesmo de validar esse investimento num projeto que não tem um retorno muito claro, ou que são projetos menores. Com Python, você consegue viabilizar projetos de todo nível de complexidade, desde os mais simples até os mais complexos, por conta da facilidade ali de investimento e por toda a versatilidade que a tecnologia possibilita, né? Um outro tema que o pessoal bastante trouxe é essa utilização, né, esse teste dessa nova geração de inteligência artificial, e aí não é só ChatGPT, mas também o OpenCV, com visão computacional do Google. Alguns clientes nossos estão testando o GitHub Copilot para gerar código para eles e dar uma produtividade muito legal. Ainda precisa de revisão, né? Mas para códigos pequenos funciona muito bem, ajuda bastante. Tem o Code Whisperer da Amazon, que ele é mais novo, ele entrou como concorrente do GitHub Copilot. Tem o LangChain, que é uma biblioteca bastante usada para Python, que abstrai bastante essa complexidade dos Large Language Models, e você consegue utilizar isso com os seus documentos, com os seus materiais da sua empresa, com os seus dados da sua empresa, e aí o modelo ele responde como se fosse um analista júnior da sua empresa. É muito legal testar essa biblioteca. E você tem outros LLMs aqui open source, que também é uma tendência interessante, esse crescimento desses modelos open source, que as próprias empresas podem fazer desenvolvimentos em cima, né? Então tem o Llama, desenvolvido pela Meta, o Falcon, que são bastante conhecidos também. Aí, entrando no tema da hiperautomação,
o Gartner ele define como o conceito de tudo que pode ser automatizado será automatizado. Então, não são só tarefas de uma pessoa, de uma única área, são processos fim a fim, que envolvem várias áreas, unidades de negócio e até mesmo parceiros externos, né, clientes, fornecedores, franquias. Então, a possibilidade de automação ela vai muito além, ela pode realmente mudar o jogo competitivo das empresas. A gente viu, por exemplo, o Nubank, como ele transformou o setor bancário, automatizando vários processos ali relacionados à experiência do cliente. E isso, sem dúvida, cada vez mais empresas vai estar replicando também nos seus negócios, né, nas suas indústrias. E aí, para isso, você precisa de tecnologias que vão habilitar. Claro, não é só uma questão de tecnologia, é uma questão também de estratégia, de cultura, de pessoas, mas, sem dúvida, em termos de tecnologia, o RPA é a principal, o IDP também, que é Intelligent Document Processing, e precisa também avançar com outras áreas, como a parte de integração, com APIs, IPaaS, microserviços, arquiteturas baseadas em eventos, a parte de inteligência, né, de analytics, de IA, a parte de mineração de processos e a orquestração de processos disso tudo. E aí, o Python ele já é utilizado por essas iniciativas, por essas equipes, e acaba funcionando como uma linguagem comum entre essas iniciativas. Então, você tem em Python mais de 450 mil bibliotecas disponíveis. Isso eu levantei em maio ali no Python Package Index, mas todos os meses está aumentando. E você, para diferentes aqui iniciativas, você tem ferramentas específicas para atendê-las. Então, para RPA, você tem o BotCity Studio, seus frameworks. Para processamento de documentos, você tem o BotCity Docs. Para orquestração de processos, você tem o BotCity Maestro. Para mineração de processos, você tem várias bibliotecas. A que mais se destaca é o PM4Py. Para Analytics, o Python é bastante utilizado, então você tem uma série de bibliotecas muito consolidadas, muito utilizadas em grandes empresas. O Panda, sem dúvida, Scikit-learn, são bastante utilizados. E para integração, você também tem várias bibliotecas e ferramentas open source, né? O Fast API está crescendo bastante, inúmeros API Gateways, Kafka, o Event Broker, bastante utilizado. E não é utilizado também pelas grandes empresas de tecnologia, né? Então, que não só utilizam massivamente nos seus stacks, mas também contribui com a tecnologia, com bibliotecas, com ferramentas. Então, o Google, a Microsoft, a Amazon, a Meta, o Netflix saiu semana passada, 2 semanas atrás, mais ou menos, um podcast Talk Python Live que fala, 2 engenheiros da Netflix falam como eles usam Python, Netflix, e assim, usam tudo, assim, é muito no core ali das coisas que eles fazem. É bem interessante entender como essas grandes empresas de tecnologia estão se baseando em Python nos seus stacks, mesmo empresas financeiras, como JP Morgan, PayPal, também utilizando Python massivamente. E aqui no Brasil, só para dar alguns exemplos de empresas que utilizam Python muito, o Itaú, sem dúvida, é uma delas, Nubank, Banco Inter, também são alguns que têm muito coisas feitas em Python. E aí, bom, por que, né, em resumo, usar Python? A primeira ponto que todo mundo traz é a economia drástica que você tem com licenças. Então, quando você trabalha com Python, você não tem custos de licenças relacionados ao desenvolvimento das automações, você tem custos acessíveis com outras ferramentas. Então, se você gasta hoje com licenças de RPA 1 milhão por ano, que não é algo difícil, você vai ter uma economia de 800 mil para você contratar mais pessoas, dar vazão para aumentar a sua equipe, dar vazão para suas automações. Então, é uma economia muito significativa. Aí tem a questão do lock-in, que é uma coisa muito grave, né, em RPA, porque se você usa uma ferramenta dessas mais tradicionais, é uma tecnologia proprietária. Então, os contratos muitas vezes são bianuais, trianuais, em dólar, e aí você, por algum motivo, o dólar subiu ou o preço subiu, e você quer mudar de plataforma, você não consegue, porque está tudo feito naquela tecnologia. Se você parar de pagar a plataforma, os robôs vão parar de funcionar, você vai ter que construir tudo do zero, treinar todo o seu time, contratar outra consultoria especializada naquela outra plataforma. Então, com o Python, você não tem essa questão do vendor lock-in. O Python é código puro, você vai poder usar a ferramenta que você quiser para desenvolver, a ferramenta que você quiser para orquestrar,
você tem inúmeros parceiros que têm desenvolvedores Python, né, que podem te apoiar, você pode trocar de parceiro, e o código fica com você na sua infraestrutura, você pode criar as automações enfim, com o seu próprio editor, você pode executar os robôs, você pode mandar o robô para quem você quiser, se você trocar de ferramenta, os robôs vão continuar rodando, você vai continuar evoluindo os robôs, o robô é seu, você não vai ter esse problema de ter lock-in com um vendor específico. Tem a questão da performance, que também é muito importante, por ser código puro, mais próximo de linguagem de máquina, você não tem um interpretador intermediário ali dos comandos, os robôs são até 20 vezes mais rápidos, você tem a questão também do ultraparalelismo, você consegue, para alguns tipos de robô, paralisar uma pancada deles na mesma máquina. Você tem a questão da computação elástica, de usar containers, serverless, que é uma computação mais rápida, mais leve, consegue escalar mais rápido. Tem a questão da produtividade, que, mas em Python eu vou ter que construir muita coisa do zero. Não, você tem inúmeras bibliotecas e ferramentas já prontas para os principais casos de uso de RPA, inclusive da BotCity, e assim, você tem assistente de codificação, inclusive da BotCity também. Tem a questão da facilidade de treinar a equipe, de compor o time, porque hoje não é tão fácil você achar um profissional que já tem experiência com IPF, com Automationware. Agora, em Python, a maioria dos devs já sabem programar em Python, já sai da faculdade sabendo, já sai do curso técnico sabendo. É uma linguagem, uma das mais fáceis de aprender, é usada para fins educacionais, inclusive, para ensinar a lógica de programação. E aí você tem inúmeras ferramentas disponíveis, cursos, grupos, inclusive o uso da BotCity, para te ajudar a você seguir se aperfeiçoando e qualificando seu time. E tem a questão de ser mais fácil integrar com outras iniciativas de tecnologia que já usam Python. Então, o time de DevOps, o time de teste de software, o time de IA, as próprias áreas de negócio, tem muita gente que sabe Python, pessoas de RH, pessoas do setor financeiro, pessoas do marketing, já estão utilizando Python para muitas atividades. Então, tem todas essas facilidades. Aqui é um vídeo que não foi a gente que fez, foi um cliente nosso que gravou, de uma plataforma low-code, comparado com Python. E aí, assim, só para... É um robô que cadastra faturas no SAP, e enquanto o robô low-code está ainda fazendo uma tarefa, o robô Python, por ser código puro, não tem um interpretador intermediário, ele consegue fazer dezenas de tarefas no mesmo tempo aqui. Então, eu vou passar um pouquinho mais rápido, mas aqui nesse robô que o cliente gravou, enquanto a ferramenta low-code faz o robô Python fez 28. E aí, assim, não é milagre, tá, pessoal? Isso aqui é a arquitetura da solução mesmo. Quanto mais interpretação, mais lento fica. Então, low-code é mais lento que Python. Python é mais lento que outras linguagens de mais baixo nível ali, Assembler. Então, é algo, assim, normal assim, e óbvio para quem é de tecnologia, né? Deixa eu passar aqui. Aí, como eu comentei, é fácil compor um time, né, quando você trabalha RPA com Python. Então, tem um cliente nosso também que ele abriu vaga para ferramentas específicas e não conseguia preencher a vaga. E aí, depois que ele mudou para a BotCity, ele abriu vaga para quê? Para Dev Júnior, e rapidamente ele conseguiu preencher. E aí é só a questão de treinar na parte de RPA, que eu vou mostrar para vocês. É um treinamento bem simples, a BotCity tem esses treinamentos, e aí em uma semana, 2 semanas, o dev já consegue dominar a tecnologia para RPA com Python e atuar ali nos projetos e desenvolver. Então, aqui no meu LinkedIn, se eu procuro por profissionais que têm menções em RPA, excluo quem é da RPA Transportes, quem trabalha com piloto de drone, quem trabalha com enfermagem, que também às vezes tem essa sigla de RPA no meio, são 7.000 profissionais. Desses, mais da metade já menciona Python também. E se você procura por Python, aí são 300.000 profissionais, 40 vezes mais. Então você tem essa facilidade de trabalhar, de encontrar profissionais. E eu também estou bastante curioso para ver como que isso vai evoluir até o próximo ano, se vai mudar essas proporções aqui. Acredito que sim. O Gartner ele fez um report sobre os skills do especialista em RPA, que está cada vez mais coisa, né? Então, não é só desenvolver a automação ali numa plataforma específica. Agora, o expert de RPA ele precisa saber SQL, precisa saber APIs, precisa saber teste de software, precisa saber processamento de documentos, processamento de dados não estruturados, arquitetura da automação, computação elástica, orquestração, enfim.
é uma série de atividades aqui que, se ele for aprender uma plataforma para cada coisa, uma linguagem para cada coisa, vai ter que saber SAP Script, vai ter que saber VB Script, não, no outro é C Sharp, não, no outro é JavaScript. Assim, vai ficar difícil ele subir esse morro aqui, sendo que Python já é utilizada para todas essas atividades, e se você focar em Python, vai ficar mais fácil de você se familiarizar com todas essas atividades. Aqui, para ilustrar com um caso da HTB, né, uma construtora, ela precisava homologar fornecedores para cada obra, são dezenas de fornecedores, dezenas de obras em paralelo, e aí para cada fornecedor demorava 10 dias. Com o robô em Python, eu vou mostrar a complexidade dele aqui para vocês, esse tempo caiu para apenas 6 minutos. O robô roda 24/7, ele acessa sistemas web, desktop, APIs, e já está há 2 anos em produção. Então, o robô, ele acessa o sistema web, lê os chamados, ele baixa os documentos em PDF e extrai esses dados, ele aciona o motor de regra via APIs, e aí, se está aprovado, ele avança, se tiver alguma pendência, ele comunica ao usuário por e-mail, por mensagem da pendência, ele abre o SAP Desktop e ele usa aquelas informações para fazer o cadastro em mais de 10 telas do SAP. E aí ele volta no sistema web e fecha o chamado em apenas 6 minutos. É muito rápido em comparação com outras ferramentas tradicionais de RPA. E você roda isso 24/7. Então, é um ganho de produtividade fantástico que a HTB teve com esse robô em Python. A gente tem outros casos aqui, né? Então, além desse que a gente comentou de aprovação de fornecedor no SAP, tem empresas que usam automações com BotCity para o Proteus, né, da TOTOS, que tem seus desafios ali de automação, e com BotCity facilita bastante. Oracle, as automações que envolvem ali o ECAC, o Lynx, enfim, a gente tem uma série aqui de casos, né, de empresas, de logística, de contabilidade, que utilizam automações com BotCity. E entrando mais fundo na ferramenta, a gente tem basicamente 2 ferramentas. Uma é para você desenvolver automações em Python mais rápido, pode ser automações web, desktop, legado, Android, usando a visão computacional, usando IDs. Mas automação desktop usando IDs em Python? Sim, com BotCity é possível. E aí você também tem o BotCity Maestro, que é para fazer orquestração e gestão das automações. Aí o BotCity Studio, toda essa parte de desenvolvimento das automações, ele é gratuito, open source, você pode inclusive colaborar ali com os frameworks, tem lá o GitHub também, tudo disponível. Então qualquer um pode usar livremente essa ferramenta aqui, a gente não tem nenhum limite para ela. Vou mostrar como que funciona aqui o BotCity Studio. Você tem o VS Code, onde a automação vai ser criada em Python, e aí você tem o Facturama aqui no outro monitor, que é um RP gratuito, open source, pode ser o SAP, pode ser qualquer outra ferramenta desktop, e o BotCity Studio, você vai dando print screen, ele, por visão computacional, ele vai encontrar aquilo que você marcar, né, que é que o robô clique em New Product, mesmo que isso mudar de posição, ele ainda vai encontrar uma eficácia muito boa. Visão computacional é a especialidade do Gabriel, ele tem mestrado nisso, ele tem outras ferramentas criadas nisso, existem patentes em cima das ferramentas que ele criou, e aí o código Python vai sendo gerado automaticamente pela ferramenta, e você tem toda, então, essa facilidade de ter produtividade para gerar automação, e mais todo o benefício de ser em Python puro, de você poder mexer no código como você quiser, integrar com outras coisas que você utiliza. Eu quero colocar também pandas aqui, outras bibliotecas, enfim. É Python, código normal, puro, para você poder editar livremente. Vou passando aqui mais rápido para outro slide. Além disso, como eu comentei, a gente tem os frameworks para automações desktop, web, para você poder trabalhar com IDs, automações que podem rodar em background ou em desktop mesmo. As automações podem rodar em Linux, Windows, Mac, containers, serverless, e a gente já tem dezenas de plugins para os casos de uso mais comuns em RPA.
Então, eu preciso integrar com as coisas da Microsoft, com Outlook, Teams. A gente já tem biblioteca pronta para isso, para você só importar, e você vai montando esses blocos de código e vai poder alterar os parâmetros ali, criando automação super rápido em Python. Você também tem aqui componentes já prontos para trabalhar com WhatsApp, com Slack. A gente integra com diversas soluções aqui para quebra de CAPTCHA, as ferramentas da cloud da Amazon, do Google, da Azure, processamento de documentos. Tudo isso a gente já tem ali na nossa documentação em português, que você pode importar e utilizar livremente, sem custo nenhum, tá, pessoal? Aqui a Celimed, ela migrou de UiPath para BotCity, e aí as coisas que eles passaram para a gente é que os bots ficaram de 3 a 5 vezes mais rápido, de novo, né, por ser código puro em comparação com um mecanismo que interpreta ali os comandos low-code para código. Ele já tem 20 runners em paralelo, tiveram uma economia de 70%, e a gente vai trazer o case deles em detalhe no Congresso do Rio de Janeiro, que vai ter dia 22 e 23 de agosto. Então, quem puder ir lá presencialmente, vai ser um prazer. O CIO, Rodrigo, vai apresentar isso ali para todos que estiverem no Congresso. Mas e quanto tempo demora para migrar um robô para Python, né? É um projeto complexo de migração? Como que é? Aqui um cliente nosso também, ele fez esse levantamento, ele trouxe o tempo que ele levou para migrar de low-code para Python, 100% em produção, inclusive algumas atividades aqui opcionais que ele colocou, e levou 4 horas somente para fazer um robô. Eles migraram 22 robôs em 30 dias e 40 em 60. Então, é muito rápido mesmo você trabalhar com as ferramentas da BotCity, porque você já tem as coisas prontas, os frameworks, os plugins, os componentes, o assistente de codificação, e assim você consegue fazer essa migração muito rápida já de low-code para Python, né? E claro, é algo gradual, não é necessário ser vai convivendo as soluções, vai fazendo aquilo que for sentido, pega projetos menores, e assim a migração vai avançando de forma mais gradual. Muitos clientes nossos estão usando o GitHub Copilot, como eu comentei, ele funciona melhor para blocos pequenos de código, mas ele gera código para você e ele acaba ajudando bastante, fazer carry, fazer aqueles códigos repetitivos, você só dá as instruções, ele gera o código, então ele é uma ferramenta que sim ajuda a ganhar produtividade, e a BotCity vai lançar até o final do ano, o BotCity Copilot, que vai ser treinado dos nossa documentação, nosso modelo em português, para facilitar ainda mais o uso, a produtividade do pessoal que quer desenvolver automações em Python. Tem o BotCity Docs, que ele não é gratuito, até agora eu falei coisas gratuitas, open source. O BotCity Docs, ele vem junto com o Maestro, e aí ele é para processar documentos, então é bem interessante a abordagem dele, porque hoje para processar documentos, ou você trabalha com expressões regulares, ou você converte para formatos mais estruturados, HTML, XML. Você tem ferramentas específicas para isso também, muitas vezes elas são cobradas em dólar, cobra por processamento, elas são na nuvem, então demora para trazer o dado para você. O BotCity Docs, ele tem uma abordagem diferente, ele funciona na mesma infra ali do robô, você coloca uma âncora ali, né, que mesmo que mude de posição, ele ainda vai encontrar, e você, por posição relativa, você marca a área que o OCR tem que ler. Então, mesmo que mude o formato ali do número, ele ainda vai conseguir extrair esse dado, e ele vai gerar código Python para você, e vai poder extrair esse dado no formato que você desejar, se for JSON, CSV, enfim, você consegue configurar isso. Ele está junto com o BotCity Maestro, não é cobrado nada mais por ele, não cobra por processamento, então você não tem nenhum limite para processar. A gente tem um limite ali para criar templates, mas para processar você é livre para processar quantos documentos você quiser. Então tem um cliente nosso que tem 5.000 nota fiscal escaneada, em imagem inclusive, e aí o processamento disso fica em poucos minutos, por ser Python puro, né? E aí o nosso carro-chefe, que é o nosso orquestrador de automações em código, não precisam ser automações criadas com o BotCity, pode ser feito em Python puro, pode ser feito com outros frameworks como Selenium, Playwright, Robot, TagUI, PyAutoGui, PyWinAuto, Puppeteer. Não precisa nem ser em Python, é um orquestrador universal, então pode ser feito em Java, JavaScript, TypeScript. E aí eu vou mostrar em detalhe aqui o orquestrador para vocês.
O orquestrador, ele tem essa interface web, mas ele é todo disponível também, os comandos, as métricas via APIs, via linha de comando. A gente tem esse dashboard básico aqui, customizável, mas assim, como eu falei, é tudo disponível via APIs, então você quer criar um dashboard seu no Google Data Studio, no Grafana, no Power BI, no Tableau, sem problema nenhum, as APIs são abertas, livres para você usar. Além dessa questão das APIs do dashboard, a gente facilita muito o deploy, que é uma coisa chata de fazer na unha, né? Deploy em VMs, em containers. Aqui é 3 passos, você sobe o arquivo, fala a tecnologia que é, fala qual runner vai rodar e tá feito o deploy da sua automação. Então facilita bastante essa tarefa repetitiva de fazer deploys. O controle de tarefas também é avançado e de filas, então você tem todo o controle aqui, mas também com a parte de retentativa, se algum robô falhar, você tem a questão de prioridades, você consegue setar gatilhos, agendamentos complexos, vou mostrar aqui para vocês. Você também tem, você consegue distribuir o processamento dos robôs nos runners que estiverem ociosos. Então você não fica com infraestrutura ociosa. Se liberou um runner, ele já executa o robô ali automaticamente para você naquele runner disponível. Então você aproveita bem a sua infraestrutura. E a questão do agendamento complexo, você consegue colocar direto a string cron que você... Então, preciso que execute um fim de semana sim, um fim de semana não, de manhã, outra hora de tarde. Você consegue montar essa string com prioridade, para não ter problema ali com os robôs. Tem a questão de você criar também tarefas customizadas e alertas. A parte de alertas, você consegue criar alertas, inclusive, de negócios, criar dashboards de negócio para mostrar para a sua área, e também alertas preventivos, aqui customizados, e aparecer aqui na plataforma. Você tem a parte de erros, também, que é bem interessante, que você consegue ver a linha que deu erro, o motivo do erro, o print screen do robô, onde que ele estava a hora que deu o erro, aí a versão do Windows, versão do Python, o usuário, dependências, tudo para facilitar ali a verificação do robô. Aqui também é uma parte interessante do orquestrador, que tem um cliente nosso que ele tem dezenas de automações, só que o RPA surgiu na área financeira lá. Então a infraestrutura fica com a área de TI. E aí ele tinha que pedir para a área de TI abrir a máquina virtual e ver se cada robô estava rodando, porque estava estranho. E aí, assim, só de entrar na máquina, às vezes já quebrava o robô e demorava, né, para a pessoa de TI ver o ticket, olha a máquina. Enfim, aqui, né, depois que ele trabalhou com BotCity, com Python, e usou nosso orquestrador, ele tem um lugar centralizado onde ele vê os robôs rodando, são print screens das máquinas, então a gente não acessa a máquina, não quebra o robô, e você tem informações ainda de uso de CPU, de uso de memória. Python, ele usa poucos recursos computacionais, então ele usa pouca memória, pouco processamento, mas ainda assim a gente faz o monitoramento disso na máquina, e se algum robô dá problema, você vai ver aqui no orquestrador. Então facilita bastante a gestão unificada. A gente tem um controle de versionamento dos robôs. Então está na versão 2, eu quero fazer o rollback para a versão 1. Tudo isso é bem fácil de fazer aqui. A gente consegue também passar parâmetros em tempo de orquestração já para as automações. Então, um outro cliente nosso, ele precisava criar automações para cada prefeitura, para cada CNPJ, para cada site que ele precisava acessar. E assim, com o BotCity, você consegue passar as informações como parâmetros. Então, ele conseguiu transformar aquilo em um único robô e passa esses dados em tempo de orquestração aqui para o robô. Aqui no orquestrador também tem separação de credenciais, né? É terminantemente proibido você colocar credenciais no código do robô, você tem que ter um cofre separado, criptografado. A gente consegue colocar isso separado aqui na plataforma, e também a gente integra com essas soluções mais enterprise de autenticação geral, não só de RPA, mas de todos os sistemas da empresa. A gente também tem integrações com essas plataformas. Então, tem empresas que já têm uma solução de gestão de credenciais, e a gente consegue trabalhar com elas também. Tem controle de acesso, controle de grupos, então você consegue dar permissão só para um usuário dar play naquele robô, ou para ver só as métricas daquele robô, enfim, ter esse controle de permissões de quem vai acessar o orquestrador. E por ser APIs abertas, você consegue até criar frontends e diferentes dashboards para usuários finais. Aí eu vou passar aqui para o outro slide, para ganhar um tempo.
que é um caso de um cliente nosso, ele migrou de Automationware para BotCity, ele teve robôs 8 vezes mais rápidos, ele passou 15 máquinas virtuais, tudo para container, então teve uma economia de infraestrutura bastante grande. Mas o que eu achei interessante no caso deles é uma rede de clínicas e laboratórios. Eles, por ser orquestrador com APIs abertas, eles têm o dashboard do COI deles, beleza, mas eles criaram um dashboard para cada clínica e para cada área de negócio, cada um com visualização do seu robô. Então o pessoal consegue acompanhar ali a performance do robô deles, o quanto está economizando de dinheiro, quais são as tarefas que estão sendo executadas. E assim, muitas vezes a própria área de negócio, ela muda uma senha no ambiente dela, e isso pode impactar o robô, quebrar o robô, enfim. Isso abria um chamado com o Centro de Excelência de RPA, que tinha que verificar o robô e tal. Com esse dashboard na área de negócio, eles viram que muitas vezes a pessoa que fez alguma alteração ali no ambiente da área de negócio vê que o robô quebrou e acaba desfazendo o que fez sem acionar a área de RPA. Então eles acabaram também diminuindo um pouco esses chamados para o time de sustentação deles, né? A gente, no G2, é uma plataforma global ali de comparação de soluções de tecnologia. A gente foi eleito o melhor time de suporte de todas as plataformas de RPA do mundo. Por quê? Porque a gente não é um sistema de ticket, a gente tem um canal dedicado mesmo com cada um dos nossos clientes. Então, não é, vou abrir um ticket, um cara de outro país, um dia depois vai responder, não fala português, é suporte nível 1, nível 2, nível 3, vai só falar que a plataforma cobre, não cobre, enfim. A gente entende que tem que ter que a RPA é uma coisa complexa e a gente tem que dar um suporte diferenciado para os nossos clientes. Então, a gente tem esse investimento grande nesse time de Developer Experience, Developer Success, que vai entender o que o cliente está tentando fazer e vai compartilhar boas práticas, ajudar a extrair o máximo valor da plataforma, e isso se refletiu aqui nesse reporte aqui do G2. A gente também teve outros reconhecimentos aqui, né, como High Performer, usuários mais prováveis ali de recomendar, maior adoção entre os usuários ali de mid-market, mais fácil de implementar, mais fácil de fazer negócio. E assim, um ponto importante também que eu quero trazer aqui, mas e o Gartner? Não está no quadrante do Gartner? O Gartner tem uma restrição que prejudica bastante as empresas brasileiras. Ele quer que as empresas tenham uma receita, uma grande parte da receita, vinda de fora do país de origem. E isso restringe muito empresas do Brasil, da China, de estar no quadrante do Gartner. Obviamente, esses países que têm um mercado muito grande interno, a maior parte da receita vem no mercado interno. Então, a única empresa brasileira que você vai ver no Gartner é a Vitex em Digital Commerce. Todas as outras soluções de tecnologia brasileiras, TOTOS, você não consegue entrar no Gartner. Então, é uma regra aí que acaba prejudicando bastante esses comparativos, né? A gente tem o BotCity Academy, que dá cursos de Python básico, curso de Python RPA básico, online, gratuito, com certificação. Então, aqui são alguns cursos em português que você pode fazer. Tem em inglês também, mas tem os cursos em português que você pode fazer ali para o seu time. São cursos bem objetivos, poucas horas, direto ao ponto que interessa. A gente tem também o curso Python RPA Expert, que esse ele não é gratuito, eles são 5 dias, 8 módulos, mais um mês para desenvolver um projeto junto com o nosso time, são 3 instrutores. A gente dá esse curso para os nossos clientes, mas empresas que queiram também, a gente abre essa turma a cada 2 meses, mais ou menos, só para 20 pessoas, e depende da disponibilidade do nosso time, mas tem empresas que querem contratar esse curso à parte. Então, a LG, por exemplo, já contratou várias turmas com a gente, inclusive há algumas semanas atrás teve outra, e outras empresas também já contrataram esse treinamento, e a gente fica à disposição aí também de empresas que têm interesse nesse curso, né? A gente tem a nossa comunidade aberta no Slack, já são 3.500 desenvolvedores, para falar de Python, de RPA, de BotCity. Nosso time fica monitorando essas interações, então qualquer dúvida que vocês tiverem de BotCity, a gente consegue ajudar a responder ali. Tem um curso também, tem um grupo também no WhatsApp para clientes de Python RPA. A gente tem nossa documentação completa em inglês e em português, então para ficar fácil para vocês conseguirem consumir esse conteúdo. O nosso suporte também é todo em português, tem inglês também, mas para os clientes do Brasil é tudo português.
para muitas empresas de RPA, né, o Brasil é só mais um país, o cliente é só mais um cliente, e para a BotCity não, nossos clientes aqui no Brasil são, a gente consegue atender de uma forma diferenciada mesmo, bastante próximo. Você consegue, como eu falei, usar toda a parte ali de desenvolvimento, das automações, de forma gratuita, livre, open source, e o nosso orquestrador, você consegue no nosso site se cadastrar, você vai ter um trial com recursos completos ali de até 30 dias, para você testar toda a ferramenta. Você também tem uma versão community sem limite de tempo, mas mais restrita em termos de recursos. E a gente tem, nosso preço está aberto ali no site, a gente tem planos bem acessíveis, graduais ali, dimensionados de acordo com o número de runners desktop, runners background, né? Tem o plano standard, planos enterprise também. O nosso orquestrador, os robôs, tudo roda na sua infra, né? Então você não tem uma dependência da BotCity, assim. Os robôs ele rodam na on-premise, e o orquestrador cloud só vai métricas, logs, e tudo você vai poder exportar via APIs ou via CSV. Então você não vai ter um lock-in com a BotCity. Os planos são pagamentos mensais, então, eu não quero começar a pagar BotCity. É só começar a assinatura ali, eu quero cancelar, também não tem problema nenhum, você consegue cancelar a assinatura, e os robôs estão na sua infra, você vai continuar desenvolvendo e executando conforme você achar melhor. Então, realmente não tem nenhum lock-in, e a gente teve zero churn nos últimos anos, então, mesmo sem ter forçar esse lock-in, a gente ainda tem uma satisfação alta aí dos nossos clientes. Então, fica à disposição aqui para vocês testarem a plataforma. E, retomando, a gente vai estar presente nos eventos da IMA, né? Agradeço ao Eduardo, Gisele, ao Wagner, por disponibilizar esse espaço para a gente discutir, compartilhar conhecimento sobre RPA. Então, em Belo Horizonte, quem precisar de convite, a gente tem alguns disponíveis com a gente. Rio de Janeiro, a gente também tem alguns convites com a gente. Vai ter workshops de BotCity ali para o pessoal que a gente vai liberar a inscrição para isso. E quem tiver interesse de me adicionar no LinkedIn, seguir a página da BotCity, esse aqui é o meu perfil, Nicolas Jimenez. Estou sempre compartilhando conteúdo. Na página da BotCity também tem sempre os nossos conteúdos. Tem o nosso blog, tem o nosso Academy, tem a nossa comunidade, tem o nosso GitHub, nossa documentação. Fico à disposição aqui para ajudar a todos nessa jornada de RPA com Python. Perfeito? Maravilha, Nicolas. Temos aqui, inclusive, tiveram várias perguntas, mas a equipe da BotCity que estava online ali já respondeu quase tudo. Então, poupou um pouquinho de responder perguntas ao vivo. Mas tem algumas perguntas. Mas antes de fazer a pergunta, quero deixar a mensagem para o pessoal que está com a gente aqui. É o seguinte, gente. Inclusive, eu vou colocar o QR Code na tela também. Tem um QR Code aparecendo aí que é do sorteio, tá? Quem já preencheu, vou pedir que não preencha novamente. Isso vai poupar trabalho para mim aqui, filtrar aquelas pessoas que preencheram mais de uma vez, tá? Então, quem já preencheu, não preenche de novo. Para quem não preencheu, eu vou colocar também no chat o link para vocês aqui, ó. Deixa eu compartilhar aqui, peraí. Ok. Deixa eu colocar um link mais curto. Eu vou colocar no chat aqui agora para vocês o link também para preencher, tá bom? Então, quem não preencheu, preencha, que assim que acabar essa palestra, eu vou sortear aqui 5 livros e uma Ecodot, tá? Uma Alexa Ecodot. Vamos lá, a primeira pergunta é do Vitor Perotti, e ele pergunta se tem, você saberia dizer se a BotCity tem vagas para desenvolvedor RPA? A gente vai abrir vaga principalmente para desenvolvedor Python, já tem algumas vagas previstas para os próximos meses. A BotCity é uma empresa de produto, a gente não presta consultoria diretamente, mas a gente tem mais de 40 parceiros que também estão trabalhando com BotCity, homologados, e a gente está sempre também compartilhando essas informações na nossa página. Então, seguir a BotCity no LinkedIn, a gente vai estar sempre compartilhando as posições para trabalhar conosco e também dos nossos parceiros. Maravilha, então já desafio vocês. Acessem lá o LinkedIn e procurem por BotCity, e lá vocês vão se conectar à página para poder receber notificação, tá? E já se conecte também ao Nicolas, tá? Isso aí é fundamental, tá bom?
O Marcos Raposo está perguntando o que acontece quando falamos de escalabilidade? Um cliente que tenha mais de 200 robôs. Uhum. A gente tem, assim, o nosso orquestrador, você consegue trabalhar com centenas de robôs, temos casos assim, você pode trabalhar com uma computação mais elástica, então essa preocupação de provisionar nova infraestrutura, preciso de mais uma máquina para atender mais um runner, para rodar mais tarefas, com container serverless você consegue escalar isso de forma mais rápida, até colocar um auto-scaling ali. Python ele usa menos processamento, então você consegue executar mais tarefas em menos tempo, então a necessidade de mais runners é menor. Então assim, o meu ponto principal em relação à escalabilidade das execuções ali do robô são esses mesmo. Você tem uma arquitetura mais moderna, vai facilitar bastante esse ponto, e trabalhar em Python você consegue fazer mais tarefas com menos runners, e com um custo que também não cresce na mesma necessidade ali do número de robôs, né? Você consegue paralelizar atividades, tarefas, dependendo do tipo de robô, construir APIs de banco de dados, acessar sites, navegar em sites, scripts, manipular arquivos, isso você consegue rodar em paralelo na mesma máquina. Então, é diferente de uma abordagem mais tradicional, que você consegue ali, por limitações que a ferramenta impõe, um robô por máquina só mesmo. Excelente, Nicolas. Vamos para a última pergunta aqui, para a gente finalizar a nossa manhã maravilhosa. O Marcos Raposo também perguntou o seguinte: em termos de segurança, LGPD, etc., quais são os componentes que garantem essas necessidades? Os robôs, ele roda toda na infraestrutura do cliente. Então, assim, a infraestrutura do cliente ela atende, né, o LGPD, todas as necessidades de segurança deles. O nosso orquestrador só vai em métricas e logs. E você consegue tirar toda assim, eu não quero que vá tal log para o orquestrador. Tranquilo, você consegue obfuscar, remover, criptografar. A gente trabalha na cloud da Amazon, a gente também utiliza os mais altos níveis de segurança. Com Python, ele já é utilizado nos stacks enterprise de várias empresas, né, como Itaú, então a gente consegue ter um alto nível de segurança trabalhando com automações em Python. Fantástico, Nicolas. Temos mais 2 perguntas aqui, mas já vou deixar o desafio que eu faço, igual fiz nas outras palestras, tá? Aproveite, já se conecte ao Nicolas lá no LinkedIn. Wagner, onde que eu pego o LinkedIn dele? É simples. Na página que você fez o cadastro para estar aqui hoje, lá tem o link de todos os palestrantes. Abaixo da foto de cada um deles tem um botãozinho chamado LinkedIn, bem sugestivo, bem simples, bem direto. Basta clicar ali e fazer a conexão, porque conexão é tudo. Eu tenho certeza que fazendo a pergunta para o Nicolas por lá, ele vai te responder tranquilamente, não é isso, Nicolas? Com certeza, vai ser um prazer. Maravilha. Nicolas, quero deixar aqui aberto para você poder fazer as suas considerações finais e despedir do pessoal que está conosco nessa manhã. Não, agradeço a atenção e a disponibilidade de vocês, agradeço o pessoal da IMA por disponibilizar esse espaço da gente trazer conteúdo, discutir, e fico à disposição para todo mundo que precisar de tirar uma dúvida, quiser bater um papo, eu fico ali no LinkedIn à disposição. Fantástico, Nicolas. Em nome da organização, da ABInfo e da IMA, quero deixar aqui a nossa gratidão pela sua participação com a gente. Nos encontraremos nos próximos eventos, né? O próximo vai ser em agosto, né? Em agosto, no Rio. BH semana que vem. É BH semana que vem. Maravilha. Vai ser legal demais, né? Belo Horizonte. Em agosto tem Rio de Janeiro. E acompanhe a programação, que tem muita coisa bacana aí pela frente. Esse ano promete, né, Nicolas? Promete. A gente está com uma agenda agressiva aqui para o segundo semestre, muitas ações já previstas. Maravilha. Um abraço, excelente dia e nos encontraremos nos próximos eventos. Abração para todos. Obrigado, hein? Até mais, Nicolas. Até mais.